Olá turma, como estão? Aqui professor Rodrigo Vinck Lopes e nós hoje vamos ter a nossa aula prática de bússola das disciplinas de Fundamentos de Geologia e Geologia Geral da Universidade Federal da Bahia do semestre de 2022/2, uma aula remota devido aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, no mapeamento geológico, o geólogo leva e utiliza diversos itens, por exemplo, uma bússola, uma caderneta de campo, uma lupa de mão, um martelo geológico e o GPS. A gente pode ver novamente os itens do geólogo de campo, como bota, colete, mochila, martelo, facão, claro, a bússola, caderneta de campo, aqui também no guia de campo da CPRM, também apontando a bússola como um dos itens principais no mapeamento geológico. Então, a bússola ou bússola magnética é utilizada principalmente para orientação geográfica e no passado foi muito importante na navegação como forma de localização. Até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Como é que ela funciona? É uma agulha magnetizada que atua sobre o magnetismo terrestre, sendo que a agulha sempre vai apontar para o polo norte magnético da Terra, como se fosse um ímã. Localiza os pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste, oeste, a partir da rosa dos ventos. Então nós temos o norte, 360 ou 0, o leste, 90 graus, o sul, 180 e o oeste, 270 graus. Ainda a gente vai ter o nordeste e também uma medida que se chama norte-nordeste, tá? Um rumo, que então de 0 a 22,5 a gente pode dizer que a gente está num sentido norte-nordeste. De 22,5 a 67,5, um sentido nordeste, e de 67,5 a 90, leste-nordeste. E assim por sequência. Então também é possível fazer um experimento caseiro. Aqui eu vou deixar alguns links, mas vocês podem pesquisar se tiverem interesse em fazer uma bússola caseira. Então, um pouco da história, ela foi criada na China no século I. Aqui nós temos uma colher de magnetita. Se vocês lembram, a principal característica diagnóstica da magnetita é o alto magnetismo, por isso que ela foi utilizada. Então, na Idade Média e no Renascimento, ela foi responsável e ajudou bastante nas grandes navegações. Já no século XVIII, aí sim a gente teve o advento da rosa dos ventos. E no século XIX, a bússola moderna, essa bússola que a gente vai trabalhar hoje. E depois ainda foi surgindo vários tipos de bússola, até que hoje nós temos também a bússola digital e também o smartphone, aplicativos com bússola. Então, uma das principais características é a declinação magnética, já sendo que a ponta da agulha aponta para o norte magnético. Então a gente sempre tem que fazer essa correção. O polo geográfico é diferente do polo magnético da Terra. Então, aqui a gente pode ver no Brasil, então o Brasil vai variar de menos 10 a menos 20, no Rio Grande do Sul era menos 13, aqui na Bahia vai ser um pouquinho diferente. Tá? Então está aqui como funciona o polo, o polo magnético da Terra, e o estado da Bahia tem uma declinação de menos 23 graus. Ou seja, o nosso norte da bússola vai ser em torno de 337 graus. Então a gente vê aqui, onde a gente vai apontar o nosso canhão da bússola para ler a medida, que a gente vai sempre ler com a bússola, para onde a bússola aponta. Então aqui no caso nós iríamos ler a medida de 26, 25, 26. Então a gente tem que, na verdade, declinar. Então o norte verdadeiro raramente vai coincidir com o norte magnético, então vai sempre variar, ora para oeste, ora para nordeste. Tá? Então nesse momento a gente vai ter que declinar ela a gente vai ter que girar o limbo através do parafuso que tem na lateral da bússola e corrigir e colocar esse nosso norte aqui magnético como 337, tá? Sendo que cada local do planeta que a gente vai estar utilizando a bússola, a gente tem que fazer essa declinação do limbo da bússola.
Então a gente tem alguns tipos de bússola que o geólogo usa, né? Os principais são do tipo Brunton e do tipo Clark. Existem outros tipos de bússola, como bússola geográfica ou de navegação, bússola para mapas, etc. Tá? Aqui então um exemplo de uma bússola geográfica, né? Aqui a bússola do tipo Silva, que a gente também vai conseguir utilizar para medidas geológicas, tá? Basicamente muito parecida como uma CLAR, esse tipo de medida. Então, uma bússola geográfica, ela vai principalmente para a gente utilizar seguindo rumos ou azimuts, serve também para localização, para mapas, quem utiliza é o esporte, o camping, a aventura, etc. Tá? E aí, se vocês têm mais interesse em saber como medir estruturas geológicas a partir de uma bússola Silva, eu deixo aqui o link do professor, meu amigo Giuseppe Detoni, que ele faz um tutorial bem bacana sobre como utilizar esse tipo de bússola. Percebam, ó, que ele está usando para projetar essa linha aqui do Caso Feldspato, nesse granito Santana, ele está usando uma cardeneta de campo. Tá? Então, a caderneta de campo de capa dura, ela também serve para projetar planos e linhas, assim facilitando e permitindo a medição correta da estrutura ou da alineação. Tá? Confiram lá o vídeo do professor Giuseppe. Então, a bússola que a gente vai utilizar, a bússola que a gente está na prática, e aqui no Instituto a gente tem, é a do modelo do tipo Brunton, né, que é utilizada por uma ampla variedade de uso, né, principalmente para medir direção e mergulho de planos e linha, que é o que a gente vai fazer na prática hoje, mas também ela tem algumas outras utilidades, como cabeamento, etc. Então, aqui um pouco dos itens, né, da bússola, mas principalmente, né, o canhão, o espelho, o limbo, que é onde a gente vai ler a medida, e a gente vai ter o nível de bolha circular para medidas horizontais e também o nível de bolha tabular para medidas verticais, certo? Então, principalmente, ó, a agulha vermelha aponta para o norte, tem que cuidar que cada bússola vai ter a sua ponta, né, variando para o norte. Pode ser que uma hora seja vermelha, uma hora seja amarela, uma hora seja azul, então não tem que observar isso. Então, para medidas horizontais e azimuth, a gente vai usar o limbo graduado de 360 graus e o nível de bolha esférico. E para medidas verticais, a gente vai usar o ciclo interno dela, aqui que não está aparecendo, e também o nível de bolha cilíndrico, tá? Então, o mostrador da bússola, né? Se a gente estivesse na sala de aula olhando agora, eu ia perguntar para vocês o que tem de diferente. Alguém ia me dizer, professor, o leste-oeste está ao contrário. Por que ele está ao contrário? É uma questão de visada, né? Então, se a gente olhar para o norte, vai estar tudo certo, tá? Olhando para o norte, a bússola está certa. Agora, quando a gente olha para nordeste, a bússola iria apontar para noroeste. Então ela tem que ser ao contrário para a medida estar correta, porque aqui nós estamos apontando para nordeste. Porém, como sempre a ponta da agulha mira, né, ou ela indica o norte, tem que ter essa inversão do limbo para que a leitura seja correta. Então aqui nós temos outro modelo de bússola, o modelo do tipo CLAR, que é muito indicada para medidas de planos, porque a gente consegue apenas com uma medida, né, colocando o espelho sobre o plano, a gente já consegue ler a direção desse plano, do mergulho do plano, e também o quanto mergulha o plano através aqui do círculo vertical, tá? Que a gente consegue ler bem onde está aqui apontando o mouse e também ler para qual é a direção desse plano, tá? A direção do mergulho desse plano. Então a tampa serve para medir a atitude da linha de maior declive contida num plano. Esse tipo de medida é conhecido como Deep Direction ou também medida como trama. Uma solução, né, perfeita é a união de uma bússola Brunton com uma leitura na tampa aqui de uma bússola CLAR. Tá? Então essa é
uma grande bússola, talvez a melhor que nós tivemos, né, temos disponível. Então, a solução, né, aqui tá mais ou menos como ela funciona, ela é muito parecida com uma Brunton, porém ela tem essa tampa aqui da Clar. E também nós temos ainda uma bússola digital, essa pessoalmente eu desconheço. Agora, regras para ler a medida. Nós vamos ter 3 principais regras, tá? Vamos primeiro com a regra da mão direita, ou seja, o strike, a direção do plano, vai ser o dedão e o mergulho vai ser apontado pela palma da mão. Então a gente vai utilizar o canhão da bússola para apontar a mesma direção do dedão. Depois, para a gente tirar o mergulho, a gente vai utilizar a palma da mão e ler o mergulho, tá? Essa seria a regra da mão direita, o strike e o dip. A regra da mão esquerda é muito parecida, porém a gente vai utilizar o indicador como o strike e o dedão como dip, certo? Então esse é o nosso strike e esse é o nosso dip. É um pouco mais fácil porque normalmente a gente utiliza a bússola com a mão direita, ou seja, a regra da mão esquerda, ó, o strike, a gente vai apontar o canhão para a mesma direção do dedo e o dedão, depois a gente vai ler o dip, tá? Vocês já vão ver na prática melhor. E também a gente vai ter o trama ou dip ou dip direction, que nós vamos ter apenas uma medida, né? Que seria o sentido do mergulho e o próprio mergulho, tá? Que a gente vai fazer com a bússola Clar. O outro tipo de notação, então vamos revisar. Ó. Regra da mão direita, o strike é o dedão e o dip é a palma da mão. Regra da mão esquerda, tá? O strike seria, aí eu tenho que fazer o contrário, né? O strike seria o dedo indicador e o mergulho é o dip, tá? O dedão, perdão. E aí tem uma trama, que é o dip direction, que seria, né, os dois apontando para a mesma direção, tá? Tanto o mergulho e o sentido do mergulho. E a notação americana, que ela é muito boa para escrita, para artigo científico, tá? Que ela dá o número do quadrante e depois o dip, também apontando o número do quadrante. Então, a notação, vamos ter 2 tipos de notação, uma para Brunton e outra para o tipo de Clar, tá? A Brunton nós vamos usar tanto da mão direita quanto da mão esquerda, e a Clar nós vamos usar a trama, a dip direction, dip, tá? Ou seja, a Brunton a gente pode anotar tanto como azimutal, ou seja, de 0 a 360, ou por quadrante. Um exemplo, né? Nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, a leitura do quadrante é feita sempre do norte para oeste ou para leste e do sul para leste ou para sudoeste. Então, um exemplo de medida é o norte 45 oeste, mergulhando 30 graus nordeste, ou seja, o azimuth dessa direção seria, na verdade, 315, mas como quadrante a gente expressa ele norte 45 oeste. Um exemplo mais direto seria então o strike, né, de 0,70 mergulhando 45. O exemplo seria colocar, né, o norte 70 leste, mergulhando 45 para sudeste, ou indicar o mergulho e depois o strike, ou seja, 45, 0,70, ou ainda colocar uma forma mais direta, que seja o strike e depois o mergulho, ou seja, 0,70 mergulhando 45, como é o exemplo aqui marcado no braço aqui, que depois foi para a caderneta de campo, né? A gente tem aqui 295 mergulhando para 42, como por exemplo, né? Já na bússola Clar, a gente vai ter as medidas do tipo dip, então ela é mais fácil para planos, é apenas uma medida e pode ser expressa com o strike e o mergulho, ou seja, 225 e 28 de mergulho, por exemplo, ou mergulho para o strike, 28 de mergulho
e 225 de strike. O que é a dica principal, né? Sempre anotar isso na caderneta de campo e ter isso bem claro e sempre padronizar. Se começou a medir de um jeito, meça do mesmo jeito até o final. Então o principal é colocar o strike com 3 números e o mergulho com 2 números. Por exemplo, uma medida 10 10 de direção e 10 de mergulho, a gente marca 0, 10 e mergulhando 10 para sudeste. Isso aqui seria uma excelente forma de notação. Então está aqui a colega se esforçando, tentando tirar um mergulho de uma medida horizontalizada, né? Um pouco mais difícil, né? Tem que colocar a cara no afloramento, como a gente chama, né? Então, como medir? A partir da bússola Brunton, né? Quando é ponto e vírgula é uma linha e quando é barra é principalmente um plano. Essas são as formas de representar. Então a gente vai ter a direção do plano e o mergulho, ou seja, ó, direção do plano, a gente pode usar tanto a regra da mão direita como a regra da mão esquerda, né? Esquerda sim, tá? Confunda aqui um pouco com a webcam, tá? Mas é isso aqui, ó, tá? Então, tá ali a direção e depois o mergulho, tá? E esse é o exercício que vocês vão fazer. Já da bússola clara é um pouco mais tranquilo, ela vai ter a diferença, ou seja, ela vai ser um ângulo de 90 graus da direção do strike medido pela Brunton, então soma-se 90 graus, ou se a gente lê uma medida do tipo CLA e quiser transformar ela em Brunton, é só diminuir 90 graus, ou seja, está ali o geólogo utilizando apenas uma notação, mergulhando 50, de mergulho desse plano é 130 graus. Então, o que medir? São 3 elementos principais, tá? Essa é a nossa prática. É a direção, o ângulo de mergulho e o rumo do mergulho, tá? Então, vocês já viram mais ou menos como eu fiz no exemplo ali, utilizando o caderno. Então, a direção, o strike, a gente vai alinhar a bússola no plano, tentar representar aqui, ou seja, a gente vai apontar o canhão, se a gente está utilizando, como na UFBA, a principal regra utilizada é a da mão direita, ou seja, o strike e o dip, nós vamos utilizar, então, a ponta do canhão vai apontar para a bússola, tá? Vai apontar para o nosso strike, a gente vai colocar ela lateralmente, até bolhar o nível e ler a medida, certo? Ler a ponta da bússola para norte. Depois a gente vai encostar ela sobre um plano inclinado e fazer a leitura do plano vertical no limbo interno da bússola, certo? Ou seja, né, a gente pode sempre usar uma caderneta de campo para projetar esse plano, tá? Isso é muito comum a gente fazer, tá? E também a gente pode jogar um pouco da água para ver para onde vai essa água, para onde ela escorre. E aqui está uma principal, né, de camadas sedimentares, como por exemplo, né, o strike e a direção do mergulho, tá? Ou o mergulho, né, o mergulho. Aqui, por exemplo, tá, muito didático, né, tendo que a linha horizontal é a linha da superfície da água, né, e o plano mergulhando, assim, então a gente tem uma medida aqui, se a gente usar a mão direita, certo? Quando a gente utilizar a mão direita, ou a gente pode estar utilizando, então, a gente vai estar medindo, então, o strike e o dip, tá? Bem legal esse exemplo. Então, mais ou menos as ideias de como se mede um plano e de como se mede uma linha. Como é que a gente vai representar no mapa? A gente vai representar, então, com esse semicruz, assim, vamos dizer, né? Com esse traço e uma perninha, né? Ou seja, a gente vai ter nessa parte maior a direção do plano e nessa parte menor, ortogonal, o sentido do plano, né? Que seria o ângulo 90 graus. Então está aqui representando, ó, a direção basicamente é
nordeste ou norte-nordeste, mergulhando 20 graus para sudeste. Essa é uma representação em mapa das medidas de uma S0 de uma rocha sedimentar, por exemplo. Agora, o que o geólogo mede? Né? Ele vai medir estruturas geológicas, né? Por exemplo, falhas, tá? Assim como a falha normal, falha inversa, falha transcorrentes. Então, o geólogo vai poder medir essa falha, a direção, o plano. Né? Aqui a gente vê uma falha de empurrão, uma das mais clássicas e didáticas que tem, fotos que tem. Aqui também outra falha de empurrão, que a gente consegue observar bem o ângulo entre elas. Como é que a gente vai entender isso? Medindo a partir da bússola geológica. E aqui a gente vê ainda que as camadas estão horizontais, então o geólogo vai lá e mede todos esses planos, indica certinho o que está medindo e depois consegue entender, baseado em um grande número de medidas, umas 70 medidas, umas 30, 50 medidas, isso seria um bom número de medidas de cada ponto, né, de cada estrutura, para conseguir inferir ou indicar a direção e o que está acontecendo, né? Principalmente os estresses atuando, S1, S2, S3, certo? Então aqui uma falha normal, né? Novamente aqui uma falha normal, bem didática para medir, né? Tá ali os colegas trabalhando na falha, né? Assim como estruturas também rochas metamórficas, né? Em falhas, estruturas em falha transcorrente, com indicador cinemático, também a bússola vai nos indicar esses planos. Tá? E também dobras, né? A gente vai medir então o flanco de dobra, né? o eixo axial das dobras, aqui tem muita medida para fazer nesse afloramento, né? E assim a gente vai poder indicar que tipo de dobra nós estamos, tá? Se é no tipo de dobra. Tá? A gente também pode utilizar principalmente para estruturas sedimentares, que seria o acamadamento sedimentar, como a gente utilizou no exemplo com o caderno, mas também para estruturas sedimentares específicas, como a estratificação cruzada, que os ângulos vão até 35 graus. Então a gente pode medir esses ângulos dos estratos e também a gente consegue indicar as direções de paleocorrente, né? E também de discordâncias, né? Aqui no caso aqui, uma discordância angular. Notem aqui a estrutura está bem verticalizada e aqui a estrutura está bem horizontalizada. Então, a partir da bússola, a gente consegue comprovar e medir isso, né? Então, em termos de geotecnologia, a gente tem alguns aplicativos, como o Field Move Clino, que eu já usei, ele é muito bom. O Avenza, que agora o pessoal da geologia tem usado muito, que a gente consegue carregar mapas georreferenciados e utilizar no mapeamento geológico. Ele também vai ter uma bússola, né? E está aqui o uso desse aplicativo, ele funciona, ele é relativamente muito confiável, né? Podemos dizer assim que o próprio erro da mão medindo a bússola também pode ser o erro do celular. O lado contra, né, seria os prós e contras, né? O pró seria a facilidade, está sempre em bolso, o custo praticamente apenas do aparelho celular que todo mundo tem. E os contras é que é muito frágil, não é um instrumento, né? O celular não é um instrumento geológico, não é um instrumento utilizado em campo. Então sempre a gente pode ter essa fragilidade do celular como um ponto negativo, tá? O perfil Geologia Estrutural fez um tutorial sobre o Field Move Clino que eu compartilho aqui os principais prints, tá? Com vocês, para vocês terem uma noção de tudo que esses aplicativos são capazes de fazer, tá? Então o exercício proposto é quais são, né? Aqui a gente tem o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, nossa sala de aula está aqui no bloco C. Então a ideia era que vocês indicassem quais são o rumo, né, as direções das paredes da sala, utilizando essa própria foto aqui, e depois, com a bússola, medir e indicar quais são os 4 ortogonais, são 4 lados ortogonais da nossa sala, certo? Buscando também pontos de referência. E aqui, por fim, então, a inclinação e ângulo, um exercício para nos mostrar o quanto a aparência, né, o mergulho aparente pode nos enganar. Aqui, como por exemplo, nós temos
Ladeira de Cajazeiras 8, conhecida pelos automóveis não conseguirem subir, não terem tração para subir essas ruas aqui, essa rua aqui. E então a gente vai ter quanto de mergulho aqui, né? Eu perguntei para a turma, eu ouvi 45, 30, ficou mais ou menos nessa base, tá? Pergunto para vocês, né? Qual seria o mergulho aqui que tem essa rua aqui, né? Olhando mais de perto, né? A gente pode ver que ela é muito inclinada aqui, bem onde ela faz a curva da subida, tá? A gente pode usar como referência a rua, que está horizontal, e aqui o meio-fio, tá? Então, na verdade, ela tem cerca de, a rua, a ladeira em si, tem cerca de 9 a 8 graus, tá? O suficiente para um carro conseguir subir. Porém, quando a gente chega mais perto e nessa parte com maior declive, aí sim ela aparenta ter ali inferido, obviamente, né? Como apenas um exemplo, como uns 16 graus. E sim, esses 16 graus um carro normal não sobe. Por isso que muitos carros não vencem ela, porque pega esse maior ângulo aqui. Mas vejam como não é 30, não é 40, não é 45, tá? É em torno de 5 a 15 graus, tá? Então, qual é a inclinação máxima de uma rua? É de 8 a 15 graus. Uma 4x4 consegue subir 20, talvez 30 graus, tá? E a rua mais inclinada do mundo, ela tem um ângulo de 19 graus, que é conhecida na Nova Zelândia. Certo, turma? Tá? Essas são as referências, né? E eu indico o canal Geologia Geral, o canal do meu amigo Giuseppe Detônio, o canal do professor Fabrício Cachito também. Esses 3 links aqui vão estar conversando sobre o tema dessa aula aqui e auxiliando. Muito obrigado, tá? Agora vai ter uma aula e um vídeo sobre a prática da bússola, tá?